Olá, caros amigos e amigas internautas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa nova ação de transparência e de debate público. Está no ar a primeira edição do podcast Mulher Cidadã do Mundo e eu tenho aqui o privilégio de receber pratas da casa, servidoras da Prefeitura de Guarulhos e também representantes da sociedade civil de alto currículo e experiência histórico. E eu já deixo registrado aqui que esse projeto é uma ação do Plano de Metas do programa Migra Cidades, que é uma parceria da Prefeitura de Guarulhos com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a ONU, a Organização das Nações Unidas, que prevê o aprimoramento da governança migratória local. E eu tenho a honra de receber nessa estreia a Cláudia Lucena, que é psicóloga escolar, servidora pública há 25 anos e atualmente coordenadora de políticas educacionais para as relações étnico-raciais, de gênero, migrantes e de enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Tiago. E agora também anuncio aqui a nossa querida doutora Dalila Figueiredo, que é advogada, assistente social e pedagoga, e atualmente presidente da ASBRAD, Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, entidade que completou 25 anos de atividades, né, doutora? Boa tarde, Tiago. Obrigada pela oportunidade. Estamos aqui. Eu tenho o privilégio de aprender com mulheres tão sábias e guerreiras nessa luta pelos direitos humanos. E do mesmo modo, Gislene Costa, psicóloga de formação, servidora pública há 20 anos e atualmente gerente do posto humanizado do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Seja muito bem-vinda também, Gislene. Muito obrigada. E aqui a gente deixa claro o nosso tema principal dessa edição de abertura, né, essa inauguração, que a gente vai falar dessa questão migratória mesmo na cidade de Guarulhos. E a gente vai dar um contexto geral, porque poucos dias atrás, no dia 20 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Refugiado e o Ministério da Justiça atualizou os dados sobre a população refugiada no país. Desde 1985, o Brasil reconheceu cerca de 60 mil pessoas como refugiadas, a maioria delas, mais de 48 mil, provenientes da Venezuela, seguido por pessoas da Síria, República Dominicana do Congo e Angola. Nesta população, cerca de 90% delas são pessoas entre 18 e 45 anos de idade e apenas em 2021, olha só esse dado, foram confirmados 3.086 pedidos de reconhecimento da condição de refugiados, sendo que pessoas da Venezuela e de Cuba foram as que mais obtiveram esta confirmação. Do total, os casos confirmados em 2021, 50% deles foram feitos por crianças e adolescentes. Por isso, a importância tão grande da gente falar sobre esse assunto, a quem a gente abre aqui. Doutora, você que tem essa experiência larga aqui na cidade, né, como defensora dos direitos humanos, como é para você esse enfrentamento à violência e de uma maneira que a gente possa acolher principalmente as mulheres refugiadas? Quando você traz esses dados sobre o refúgio no mundo, a gente tem uma grande subnotificação. Sim. Hoje a gente está convivendo com uma guerra que afetou todo o globo, né? Afetou mundialmente o preço do trigo, o petróleo, levou muitas pessoas para a pobreza, para a miséria. Hoje a gente vive uma crise mundial, né? Então, existe sim uma diáspora, uma fuga de pessoas ucranianas que buscam, né, um lugar para viver, um lugar seguro para si, para seus familiares, né? O Brasil, ele tem demonstrado ser um país acolhedor, né? A gente sabe que temos uma lei de migrações que enterrou definitivamente a lei de estrangeiros, né? Hoje os migrantes têm direitos garantidos, reconhecidos. Então, nós tivemos uma ótima experiência, estamos tendo ainda, em relação ao acolhimento de venezuelanos, né? Que foi um número enorme, mas nós tínhamos o quê? Uma operação acolhida, interiorização, Guarulhos fez parte da interiorização, então nós tínhamos um plano, né? Quando nós recebemos os haitianos, inclusive, eu estava no Amazonas, quando os haitianos começaram a chegar, eu estava em Assis Brasil, e eu já percebi que aquela situação ia ser muito séria para o Brasil,
porque o número era enorme. E depois, mais tarde, eu vi um pouco dessas pessoas vivendo nas praças, no Acre. Também acompanhei a situação do sírio chegando no Brasil, mas cada situação que o Brasil enfrenta, ele enfrenta de uma forma humanitária. Por exemplo, no momento, nós estamos recebendo um número enorme de famílias afegãs, né? Diferentemente do que aconteceu com a Venezuela, o Brasil ele emite um visto humanitário, né? E até hoje eu recebi 2 afegãos da porta mesmo da Asbrad e cheguei a orientá-los, etc., com validade de 90 dias. Mas nós não temos um programa de interiorização para essa demanda, nós não temos uma operação acolhida para essa demanda. E nós não sabemos ainda o tamanho desse problema. Nesse momento, nós estamos vendo uma situação gravíssima no Sri Lanka, que é uma outra situação de grande conflito, de estado de emergência, que já foi instituído ontem, pela própria postura do Brasil em relação a conceder esses vistos, né? É necessário que o Brasil tenha uma política nacional de acolhimento, de atendimento a pessoas migrantes. Uma política consolidada, pensada para receber pessoas migrantes em situação de vulnerabilidade, né? O que a gente vê é que a gente acaba apagando incêndio, usando a palavra mais um pouco corriqueira, coloquial, né? O que é apagar incêndio? Eu não sei onde eu vou colocar essa família, eu falo com a igreja tal, eu falo com a instituição tal, eu converso com outro estado. Então, se tivermos essa política nacional, nós teremos o quê? Estados e municípios preparados para receber essas demandas. Na reunião de ontem, desse grupo que foi instituído pelo Estado para falar sobre a questão migratória e como acolher, como atender, como você não violar direitos, como você deve agir na recepção dos afegãos, eu achei importante a postura do secretário, quando ele coloca que o posto humanizado de Guarulhos, ele faz o melhor, ele dá o melhor de si. Mas ele recebe a demanda, e essa demanda precisa ir para algum lugar, né? E não é algo, você não pode dizer, essa família afegã chegou, vai para tal lugar. Esse tal lugar, ele tem que ter estrutura. Em algum tempo, esse afegão ele tem que ser, ele tem que ter aulas de português, ele tem que ser acolhido por alguma comunidade, ele precisa garantir a ele emprego. Então, a gente tem que começar a organizar essa situação. Mas a gente, ao mesmo tempo, e eu tenho muita satisfação de estar com a Cláudia e a Gislene aqui, o posto não recebe só afegão, o posto recebe pessoas do mundo inteiro que procuram no Brasil uma oportunidade de uma vida, de uma menos violenta, mais fome. segura, fugindo da fome, da miséria, da perseguição, das guerras tribais. Então, eu tenho aqui que louvar o trabalho que o posto realiza, e a Asbrad, eu sempre falo, ela está na retaguarda do atendimento que é feito na cidade de Guarulhos. Então, a nossa atuação é do ponto de vista da ajuda humanitária, do que podemos fazer dentro da nossa competência. Perfeito, doutora. E já aproveitando, falando com a Gislene, como que é esse trabalho, você falar para a população de um modo geral, que isso é um grande serviço que a gente presta, para deixar registrado aqui, porque a maioria da população nem sabe que esse serviço existe, até porque provavelmente nunca precisou desse serviço, mas que Guarulhos tem esse acolhimento humanizado. Conta pra gente um pouco como que é esse serviço. Bom, a população normalmente conhece o serviço especializado em abordagem social, que ele é um serviço dentro das normativas federais, organizado dentro da política da assistência social, e normalmente a população acessa para a população em situação de rua. Mas Guarulhos tem um diferencial, ele tem o maior aeroporto
da América Latina, inclusive a rotatividade e o fluxo de pessoas lá é muito grande. O posto avançado de atendimento humanizado aos migrantes, ele vem de encontro a uma portaria do Ministério da Justiça. E com a organização da política da assistência social, o posto já era executado, inclusive pela Asbrad anteriormente, pela organização da sociedade civil, e aí a política pública, o município entendeu como sendo parte e necessária se manter esse serviço. E aí, para ele se organizar dentro da política da assistência, a gente fez o recorte de serviço especializado em abordagem social, mas específico para migrantes. Então, o posto hoje ele é constituído como uma política pública na assistência social, devidamente regulamentado dentro da legislação do município. A equipe que faz a intervenção, ele faz intervenção diretamente na área restrita do aeroporto, que é uma área de segurança organizada e acompanhada pela Polícia Federal. É o único espaço público, o único serviço público que adentra a política da assistência social, os profissionais do posto, e essas pessoas que estão lá, elas estão em uma situação de vulnerabilidade, seja ela discriminatória por questões de gênero, de raça, religião, perseguição política, guerras, enfim, e a intervenção do posto, da equipe, é justamente de identificar essas situações, sinalizar para a Polícia Federal e para um grupo de trabalho a qual é constituído pelo Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, além da assistência social, tem outros órgãos também, a exemplo da Acnur, que é um órgão da ONU, Missão Paz, e também da Caritas de São Paulo, que nos dá o suporte. Cada um desses tem uma prerrogativa, mas é a identificação inicial de situações de vulnerabilidade e de risco social, as quais requerem intervenção e segurança, vamos dizer dessa forma, internacional. Então, requer desses órgãos envolvidos alguma providência. Então, a equipe do posto, ao identificar qualquer uma dessas situações, dispara quase que automaticamente uma comunicação a esses órgãos envolvidos para que a gente adote algum tipo de providência. Então, por exemplo, pessoas que viajam nos aeroportos, a área ela é restrita, só acessa quem está em viagem. Mas nós temos o acesso a essa área. Então, tem entrada e saída de embarque e desembarque nos aviões. Então, a equipe faz esse trajeto e identifica, inclusive, pessoas acompanhadas ou não por representantes de companhias aéreas. E, às vezes, a pessoa fica lá dias, horas, meses, sem alimentação, sem qualquer tipo de higiene pessoal, enfim. E aí compete à nossa equipe, além da identificação dessas situações já sinalizadas, a identificação dessas situações e requerer do órgão competente para provocar companhia aérea, Polícia Federal, enfim, quem de necessário seja, inclusive no período de pandemia. A gente não parou, a gente continua nas intervenções. Temos aí, como bem sinalizado pela Dalila, algumas situações críticas internacionais. Os afegãos, em específico, eles acabam não passando porque eles já chegam com visto humanitário. Então, eles não precisam da intervenção direta da equipe do posto na área restrita, mas nós temos a base, o local administrativo, onde essa equipe se organiza para as intervenções na área restrita, mas as pessoas têm acesso. Então, os afegãos, quando estão chegando, eles chegam já com orientação de embaixadas, consulados, da própria rede de serviços de proteção para o tráfico, de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a procurar o posto, porque sabe da retaguarda e do apoio dessa rede, seja ela municipal, estadual ou nacional. Perfeito. E já fazendo esse giro, Cláudia, como que a gente inclui essa criança, dessas mulheres refugiadas que chegam ao Brasil pela grande porta de entrada, que é o aeroporto internacional na nossa cidade, como incluí-los na rede municipal de educação, como tem sido esse trabalho aqui, se você puder passar alguns dados importantes para a gente. Então, acho que o primeiro desafio, quando a gente fala de imigração contemporânea, é a gente entender que esse fluxo migratório, ele vem aliado, né, a uma série de questões de vulnerabilidade, como já foi aqui trazido pela doutora Dalila e pela Gislene, e isso chega na escola, né? A gente tem percebido que a escola tem sido uma porta de entrada, né? E, na verdade, uma porta de entrada onde a população migrante tem passado mais confiança, né? Ela tem se sentido mais acolhida, inclusive
tem trazido as questões, né, buscado ajuda a partir da escola. Então, eu sinto que a escola tem um papel fundamental nesse acolhimento. Mas é um baita desafio, né? Mas é um enorme desafio, eu diria. Primeiro porque, quando a gente fala de migração, por mais que a gente saiba que a migração sempre nos constituiu enquanto humanidade, a gente vai esbarrar ainda em questões de preconceito, discriminação, xenofobia, horas mais explícita e horas mais veladas, né? Então, a gente percebe que isso ainda é muito presente e isso não está distante do universo da escola, né? São pessoas. Sim. E as pessoas manifestam aí. E uma das questões que nas formações, que esse é um grande foco de ação, que é a formação de todos os profissionais da educação, é o olhar para uma questão, olha, mas eles estão sim em situação de vulnerabilidade, estão passando por inúmeras questões, mas o Brasil já é um país marcado pela desigualdade. Nós não temos políticas públicas que deem conta nem da nossa população, então como é que a gente absorve, como que a gente recebe essas pessoas? Então isso é muito presente, e isso é um discurso difícil de romper, né? De você tirar dessa ordem socioeconômica e aliás, mais econômica do que sócio, né? Mas assim, com esse foco econômico, e mostrar que precisa ter uma perspectiva das relações humanitárias. Então, isso é um grande desafio. Feito isso, né, a gente também tem um outro desafio, que são os profissionais da educação, professores, professoras, que não tiveram isso na sua formação. É uma temática, né? Como eu disse, embora a migração ela nos constitui enquanto humanidade, esteve sempre presente, essa perspectiva da migração contemporânea, ela passa à margem mesmo dos bancos das universidades ainda, sempre, né? Foi um tema negligenciado. Sim. Aliás, os direitos humanos como um todo, né, são sempre negligenciados, até porque sobre um senso comum de que direito humano é para defender bandido, aquela velha frase, e a gente tem cada vez mais formar esse pequeno, essa criança, esse adolescente, para que eles tenham uma visão diferente de que direito humano é exatamente a dignidade da vida humana. Então, nesse sentido que você está colocando, Tiago, o primeiro desafio é você formar esses profissionais que estão na escola, né? Então, a formação não está só atrelada ao professor que está recebendo e está com esse aluno no cotidiano da sala de aula, mas também os profissionais que estão ali recebendo, né? Então, a gente fez recentemente uma formação para todos os profissionais que atuam nas secretarias de escola, que são aqueles que recebem, que fazem a matrícula, né? E foi um momento bem interessante, porque eles trouxeram várias questões de dúvidas em relação à questão de documentação, de informações que não tinham. Então, a gente percebe que a gente precisa cada vez mais levar essas informações, né? Levar os serviços que a cidade oferece para a escola, porque muitas vezes é ali que essa família vai ter a condição de buscar as primeiras informações, as primeiras orientações e ser encaminhados para os serviços, né? Então, essa formação a gente percebeu que o desafio é grande, primeiro pela questão da língua. Sim. Mas a gente percebe que as escolas também se movimentam, vão lá no Google Tradutor, buscam parcerias, professoras que tenham aí um pouco do domínio, então vão acolher. Então, a gente já teve relatos bem emocionantes de famílias, de mulheres, né? Eu lembro que era uma mulher, ela falava, se não me engano, somente o francês, e a escola foi tentando ali se comunicar com ela, enfim, e ela relatou que o primeiro acolhimento que ela tinha, de uma forma assim, que as pessoas tentando ali se mobilizar para recebê-la, então ela se sentiu muito acolhida. E a gente está no mês de julho, que é o mês que se discute, né, o tráfico de pessoas. Doutora Dalila, como que são essas relações, o fluxo de atendimento? Principalmente vale ressaltar que a doutora Dalila, sendo presidente da Asbrad, a Asbrad é a entidade que realiza, né, o acolhimento de mulheres vítimas de violência na Casa Abrigo Reflorescer, uma política pública que não existia até o ano de 2018, foi inaugurada recentemente. Então, eu quero já falar um pouquinho do que a Cláudia falou.
casos de xenofobia que nós recebemos de crianças bolivianas, principalmente em escolas municipais, foram assim bastante graves. A gente teve um diálogo com a secretaria. Nós tivemos um caso de uma menina que tentou suicídio por conta da intolerância, do jeito que ela se vestia, do jeito que ela falava. E, inclusive, essa pessoa está pronta para voltar para o país dela, ela não está conseguindo, a família não consegue que ela permaneça nesse país. Então, acho que um desafio mesmo da educação, nosso desafio, o desafio de todos nós, é combater a xenofobia mesmo, porque, como ela falou, tem muita coisa acontecendo no Brasil, né? O Brasil é um país enorme, é um país continental, faz fronteira com 11 países, então tem um contexto enorme, uma diversidade enorme, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade em relação a esse atendimento quando a gente encaminha para a rede de ensino. Nesse momento, o que a gente está fazendo, e eu acho que a Gislene pode concordar comigo, é a gente acolher a família afegã. E eu sinto falta da saúde estar presente aqui nesse encontro, porque estará nos próximos. Uma das importantes ações que a gente faz, assim, quando uma família afegã chega, ela vai imediatamente para a UBS referência, a fim de que a gente verifique as vacinas das crianças. Muitas crianças não tomaram nenhuma vacina, tá? Principalmente o governo brasileiro está preocupado com a poliomielite, né? Então, muitos tomaram uma dose de vacina contra o Covid e outras não tomaram nenhuma dose. Então, a gente faz esse levantamento de toda aquela família, às vezes dura 5, 6 horas uma UBS, mas esse é o passo importante, né? Sim. Eu acho que você concorda comigo, porque isso traz, assim, uma responsabilidade de todos nós, inclusive deles que estão lá no posto, na trincheira do atendimento, né? Com relação à Casa Abrigo Reflorescer, para nós foi nós assumimos em 2019, sim, graças a uma parceria com a Subsecretaria da Mulher, da Secretaria de Direitos Humanos, né? E logo que nós inauguramos a Casa Abrigo Reflorescer, a gente começou a receber pessoas de outros países, né? Pela nossa expertise no atendimento ao tráfico de pessoas, que tem um marco legal, que é de 2016, Lei 3.344, que é muito importante você reconhecer o tráfico interno e o tráfico internacional. Na Casa Abrigo, nós nos deparamos com casos de tráfico interno e tráfico internacional de pessoas, né? Então, para você ter uma ideia, desde a inauguração da casa, nós abrigamos um total de 201 pessoas. Essa casa, ela vem de acordo com o artigo 35 da Lei Maria da Penha, mais da Constituição, do artigo 226, parágrafo 8, que você precisa de atendimento multidisciplinar e garantir segurança, inclusive em relação à ameaça de morte, né? Então, é um equipamento de alta complexidade, né? E a Zulene é expert, né, nessa temática, que exige o esforço de todos, né, da saúde, da educação, de todo mundo, para que a gente garanta a segurança, mas que essa pessoa não pare no tempo, sim, que ela tenha oportunidades lá dentro, trabalho, né? Inclusive. Então, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, é uma sim, tarefa que requereu muito nosso esforço pessoal, né? E aqui quero deixar registrado o trabalho da equipe interdisciplinar que está na Casa Abrigo Reflorescer. Então, 201 pessoas, sendo 82 mulheres, 118 crianças e adolescentes e uma filha especial de 18 anos, maior de 18 anos, que foi um caso muito difícil do interior. Das nacionalidades, nós tivemos brasileiras, paraguaias, bolivianas, venezuelanas, colombianas, da Malásia, Paquistão, Nigéria. Para nós, era tudo muito, muito novo, mas aos poucos a gente conseguiu, através da escuta qualificada, do atendimento humanizado, e a saúde tem
muita competência. A gente desenvolveu também uma metodologia de atendimento que ainda precisa ser revista, óbvio, porque já faz algum tempo, quando atuamos no posto humanizado. Essa escuta qualificada é para você identificar casos de tráfico de pessoas, e nós identificamos 24 pessoas vítimas de tráfico humano, tráfico de pessoas. Desde trabalho escravo, né, de acordo com o artigo 149, né, internacional, interno, inclusive de refugiados. Então, para nós, assim, o reconhecimento daquela pessoa enquanto vítima de tráfico, mais recentemente, graças a uma parceria que nós fizemos com a Latam, ela tem o Avião Solidário, que é um projeto, né? Se você tem a comprovação de que a pessoa é vítima de tráfico de pessoas, a Latam, voando para aquele país, para aquela cidade, a Latam paga a passagem se a criança quiser, se a pessoa quiser retornar. Porque pela lei, pelo marco legal do tráfico de pessoas, ela tem direito a ficar, ela tem todos os direitos de proteção, etc., que estão contidos na lei que eu já citei aqui. Uhum. Agora, é importante a gente compreender que as pessoas que vão para a Casa Abrigo e Reflorescer, elas não necessariamente são só vítimas de tráfico, elas têm que ter uma situação de violência doméstica associada ao tráfico de pessoas. Vou colocar um exemplo. Okay. Uma mulher com um casal com uma criança veio no ônibus clandestino de um país de fronteira. Uhum. Veio para uma costura, um equipamento fechado, de portas fechadas, trabalhava 16 horas por dia. Trabalho escravo, análogo à escravidão. Ele é trabalho em condição análoga à escravidão, exploração laboral, né? Uhum. Acontece que ele era o dono da confecção. Ele era um dos donos da confecção, marido dela. Uhum. E à medida que ela não cumpria aquela meta de fazer tantas peças por dia, a criança também não fazia nada na visão dele. Aquela criança ficava sem tomar água, sem comer o que deveria, ela apanhava, ela era estuprada, ela ficou em cárcere privado. Então, foi uma situação limite, né? Foi resgatada pela Patrulha Maria da Penha, que realmente Guarulhos, se a gente for falar da rede, que Guarulhos tem uma rede. Sim, tá? e avançou muito. Guarulhos tem uma rede, ela avançou, a gente tem o centro de referência, a Casa das Rosas, que tem uma equipe muito capacitada, mas nós temos também outros centros espalhados pela cidade de Guarulhos. Nós temos as UBS elas têm competência para identificar vítimas de violência, conhecem a rede, conhecem o número 180, então a gente tem uma estrutura em Guarulhos, né? Sim. Isso evita que uma pessoa seja assassinada? Não. Porque o número de feminicídios é grande. A maioria das mulheres que são assassinadas, elas não registraram o boletim de ocorrência. Você entende? Então, essa situação é uma situação muito complexa. Mas eu quero deixar ressaltado aqui que essa casa, Abrigo e Florescer, ela salvou muitas vidas. Tenho certeza. Como? A nossa entidade, ela sofreu um ataque. Um homem entrou armado, né? E com uma revólver, na verdade era um simulacro, mas nós não sabíamos. E uma faca, rendeu 2 advogadas 8 horas da manhã, levou essas advogadas para uma sala e queria saber onde estava a esposa. A esposa estava na Casa Abrigo Reflorescer, né? Que é um lugar sigiloso. E a gente estava tentando resgatar as crianças no processo de guarda para buscar as crianças que também estavam com ele. E esse ataque foi na Asbrad? Foi na Asbrad. Uhum. Então, uma assistente social que estava chegando, observou, conseguiu chamar a polícia, ele foi preso dentro da sede da Asbrad. Mas colocou em risco toda a equipe. Toda a estrutura. Por uma questão de segurança, no outro dia, através de permuta, nós
com um consórcio, nós colocamos essa pessoa no interior, ela já está trabalhando, está com as crianças, refez a vida dela, e ele está respondendo dentro do devido processo legal, mas é um processo criminal. Então, para você ver, nós tivemos casos de mulheres que eram aliciadas para alguma coisa, ou restaurante, ou trabalhar numa rádio, ganhar até R$500 por semana, que na verdade vinha pela internet e era uma proposta enganosa, ficava com os documentos brasileiros, tráfico interno, com os documentos, eram estupradas, ameaçadas, eram resgatadas. Então tem essa ligação. A violência doméstica é um fator de vulnerabilidade para o tráfico de pessoas. É inegável pela nossa experiência, pelos anos que nós trabalhamos nesse contexto, mas pelo atendimento direto na Casa Abrigo e Florescer e também na sede. Porque muitas vezes você identifica tráfico de pessoas, violência doméstica, na sede, quando ela vai pedir uma guarda. Nossa. Que é um trabalho que a gente faz em parceria com a Defensoria Pública do Estado. Então, a gente tem a Prefeitura Municipal de Guarulhos, através da subsecretaria, dando, da mulher, dando um respaldo, mas a gente tem também a Secretaria da Assistência Social, através dos CRAS-CRES. É um trabalho intersetorial, tem a Rede SUS, integrado. Temos o quê? Parceiros que nos dão. Do ponto de vista da regularização migratória de todas essas pessoas, nós temos também o Ministério Público do Trabalho nos respaldando nesse particular da regularização migratória. Por enquanto é isso. Obrigada, gente. Gislene, eu tive uma conversa muito enriquecedora com a doutora Dalila nas últimas semanas, e ela me contava dessa experiência de que muitas vezes ela acaba abrigando alguns, né, doutora? Alguns afegãos lá mesmo na sede da Asbrad. E aí eu fiquei com essa dúvida, eu creio que seja a dúvida também do ouvinte que está nos acompanhando agora. Como que é esse atendimento? Chega a família lá, vocês mobilizam, tem um lugar que vocês levam essa família, aí muitas vezes a família, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não fala o nosso idioma, muitas vezes nem fala inglês, né? Fala persa, como a doutora Dalila estava me explicando. Como que é toda essa complexidade? Você pode explicar um pouco para a gente? Explico, sim. Na verdade, a política da assistência social, ela tem os seus serviços organizados e existem os serviços para as famílias, de um modo geral, em vulnerabilidade. Então, a gente tem modalidades dentro do município, para criança e adolescente, para idoso, para pessoa com deficiência, mas também um serviço para a população adulta, que ele se divide em serviço de acolhimento masculino ou feminino. No feminino, há a possibilidade das mães terem seus filhos acompanhando. Então, a gente não separa essas famílias. Isso é muito bom nesse sentido, né? Porque com imagina, certeza. Uma família que chega... Eu estava até me colocando, a gente veio no carro falando, né, desse exemplo, a gente tentar, por empatia, se pôr no lugar desse pessoal. Imagina a gente chegando na China, porque o nosso país está vivendo uma guerra, e a gente está chegando na China, que a gente não sabe o idioma, não sabe falar chinês, e aí, de repente, fala, olha, você vai para um lado, seus filhos vão para o outro. É algo angustiante, né? Para a gente, né? Imagine para a pessoa que está vivenciando. Então, nesse sentido, os serviços da assistência, ele está organizado para a rotina convencional. Ele não está preparado, por exemplo, para a população migrante. O não estar preparado não é porque você não possa atender uma pessoa, a exemplo da educação, sim, né? Que vai lá receber uma pessoa que chegou, ela fala inglês, ok, os profissionais estão mais habilitados, mais apropriados, vamos dizer assim, familiarizados com a situação do inglês. Mas, por exemplo, há situações as quais, além do vocabulário, você tem a questão da alimentação, sim, da cultura de um modo geral, da religião. Muitas dessas pessoas, quando vêm, elas vêm por conflito religioso. Né? Então, você tem que pensar também. Aí não é preconceito, não, da gente perguntar logo no início que tipo de religião que essa pessoa tem. Porque, por exemplo, vindos do Afeganistão, né, tem a questão que são xiitas, são sunitas, são muçulmanos. Eles não comem carne de porco, né, doutora? Não. Exatamente. Não. Sim. Por uma questão cultural mesmo, dos hábitos. Exatamente. E a gente fala de xenofobia, tem situações da pessoa chegar no acolhimento institucional e terem pessoas de outra raça, e aí eu vou dizer, não é nem nacionalidade, é outra raça, pessoas negras dentro do acolhimento, e eles se sentirem os
os migrantes se sentirem no direito de exigir que essa pessoa saia do local ou a sirva. É um contrassenso, né? Exatamente. Não faz então, sentido. né? Ou da mesma forma, alguns migrantes que chegam, que à época, né, no seu país eram autoridades, militares, médicos, enfim, até juízes. jornalistas, juízes, e eles não quererem ir para um acolhimento, porque o acolhimento, em sua maioria, é vulnerabilidade. População em situação de rua, sim. em sua maioria, acolhida. E eles não quererem aceitar ir para o serviço, né? Então, Entendi. assim, há oferta e há recusa. Então, tem todo esse desmembramento. Mas, em específico, famílias, e aí a Dalila nos auxilia muito nesse sentido, é que essas famílias, quando chegam, elas não querem se separar. E a gente tem que garantir, a legislação diz isso, inclusive, mas os nossos serviços, eles não são para maridos e mulheres e crianças no mesmo local. Infelizmente, temos que separar. Quando eles aceitam, a gente coloca em 2 unidades, a masculina e a feminina, que são mais próximas, né? Mas é muito difícil isso. Então, a questão da alimentação, de não comer carne de porco, ser basicamente alimentação de carne de frango, né? E é uma quantidade muito significativa. A gente vem discutindo aí com algumas instituições parceiras nessa rede de suporte, o consumo, por exemplo, de óleo, uma quantidade muito grande, né? Muita fritura. Muita fritura. Então, assim, frutas secas, né? Damasco, enfim. Tâmara. Pode falar, fica à vontade, doutora. Não, é porque a gente Se vem, lembrar né? aí de alguma... Não, é porque tem recursos, né? Sim. Que a gente tem que considerar, são né? limitados. Tem muita coisa não são cara pra infinitos nós, os né? recursos. Não. A gente sabe. E a outra questão é assim, você não sai agora e vai lá e compra tâmara, né? Exatamente. O órgão público não vai lá e compra tâmara, Sim, né? Então, sim. é a alimentação. A gente respeita isso, Claro. né? Mas a gente vem tentando fazer essa flexibilidade deles também compreenderem qual é a nossa política e as tentativas da gente auxiliar nessa inserção, né, no município. Em sua maioria, essas pessoas que nós fazemos essa intervenção são as famílias já muito mais vulneráveis. A gente tem 3 tipos de população, vamos dizer aí, afegã que está chegando. Tem uma porta de entrada, que são pessoas, famílias que já vêm com apoio, a retaguarda de alguma organização. Sim. Então, pode ser o OIM, pode ser a Acnur, enfim, eles já têm esse suporte, eles já chegam com um local específico para ficar, ou com família, enfim, mas eles já vêm com um suporte. A gente tem outra porta de entrada, que é através de organizações da sociedade civil ou entidades religiosas, que também acabam não passando por nós e eles já têm um destino fim no país, e aí não precisa ser em São Paulo ou em Guarulhos. E o terceiro é esse que a gente acaba atendendo, que é a pessoa que juntou todos os seus recursos, conseguiu o visto humanitário, comprou, então ela compra a sua passagem e chega aqui. Sim. Então, são famílias, em sua maioria, de 3 a 5 filhos, em sua maioria na primeira infância, que envolve aí crianças de 1 a 3 anos, com alimentação aí meio que diferenciada, aí que você dificulta muito mais a inserção de alimentos, Sim, né? sim. Porque um adulto, ele vai tentando se adaptar, mas criança não. Então, vai através de fruta, enfim, você inserindo, mas você não pode só inserir aquilo, é muito mais difícil. O bacana é que a gente acaba tendo, assim, criança é criança em qualquer lugar, então ela brinca, Claro. ela se descontrai, enfim. No aeroporto a gente fica brincando, que as crianças estão fazendo das escadas rolantes um parque de diversão, né? Mas o difícil é isso, e tem o vocabulário. Se é uma língua que a gente consegue no Google Tradutor, ok, mas muitas dessas Nem famílias todas, Não né? tem tradução. não tem tem tradução, tradução. são dialetos. Na verdade, acabam não sendo nem dialetos, é a língua língua mesmo mesmo. deles. Por exemplo, o persa, né? Então, mas o Dari. persa a gente... Gari. Dari também. o persa a gente ainda consegue no Google Tradutor. O Dari Mas não. O Dari O não. Dari, Não, Dari. e aí a gente tem que ficar angariando, né, alguns recursos, até das pessoas que já vêm de lá, né, que já tem alguma familiaridade, enfim, para que a gente possa acessar essa pessoa e esclarecer o que é que a gente está ofertando. Acho que essa é uma das grandes dificuldades, que é a vulnerável do vulnerável mesmo, é essa quantidade que a gente vende. A gente tem aí uma estimativa Bacana, que a Elaine falou. aproximada de que 3 mil vistos foram concedidos até o mês de junho, né? Inicialmente era essa a previsão. A gente está considerando que esse visto, em sua maioria, são 180 dias de validade, então até o final do ano a gente prevê a chegada de pessoas no país em torno de 3 mil. E aí a gente conta a família, marido, mulher, criança, cada um é um visto.
Mas a gente também não está dizendo que essas 3.000 pessoas que venham, elas precisem da retaguarda do serviço. Por exemplo, conversando com a doutora, ela disse que muitos dos ucranianos, a própria comunidade ucraniana no Brasil acolhe, então não precisa do poder público para fazer esse papel. Já os afegãos, não. Os ucranianos, para nós, no posto, não chegaram ainda. Olha só. E a gente... vive em guerra lá no leste europeu. Mas aí, a intervenção, teoricamente, não precisa tanto, porque, assim, eles têm algum tipo de retaguarda, ou das organizações internacionais, enfim, já tem essa retaguarda. Já no Afeganistão, não. Nada. Né? Então, essas pessoas que já têm essa retaguarda dos outros, e foi organizado, né? Então, por exemplo, os ucranianos estão indo para Mogi, estão indo para outros lugares. Que a gente, por conta dos afegãos, a gente acabou tendo esse conhecimento, que eles estão indo para outras regiões do estado. Mas não passou pelo posto por enquanto. Entendi. Mas eu queria só... na esteira do que a Gislene falou, porque, desculpe, Cláudia, a gente está tão... Imagina. Fica à vontade, doutora. A questão que nós conseguimos resolver a partir da Casa Abrigo Reflorescer, quando nós atendemos uma paquistanesa, foi o seguinte: nós observamos que ela não comia a comida que a cozinheira fazia. Então, a solução que nós enxergamos foi que ela mesma fizesse a comida e servisse para as crianças. Eram 4 crianças. A partir daquele momento que ela começou a fazer a comida, ela dava uma listinha para nós, porque a filhinha dela falava inglês, e a gente comprava as coisas. A Maria, frango, cebola, alho e tal. Beleza. Aí a gente aprendeu que eles fazendo a comida é outra história. Na questão dos afegãos, das famílias afegãs, a mesma coisa. Desde a primeira família, que foi o do juiz, né? A gente percebeu que se nós fizéssemos a comida, eles não comeriam. Então, a partir desse momento, a gente recebe, até a própria secretaria se incumbe de enviar a alimentação que eles comem no cotidiano deles, não tudo, né? Sim, parte desse todo, né? E eles realmente fazem a comida. E é interessante que a maioria são os homens que fazem a comida, né? Então, outra coisa interessante, né? Mas foi uma forma de solucionar essa questão da alimentação. Dando né? autonomia para que a família... Dando a responsabilidade para as famílias fazerem suas próprias comidas. E uma questão interessante também nessa situação é que, assim, vem muito do histórico dessa família, do que ela percorreu, porque muitas delas eram envenenadas, né, utilizavam, então é um mecanismo de segurança deles, né? Bem lembrado. Para que vocês estão me servindo, né? Então eu preciso saber o que é. Bem então lembrado. Esse preparo é muito importante, a gente ter esse olhar, né, com a família até você se vincular. Uma das questões que a gente destaca também é que a maioria dessas pessoas que chegam, elas não querem permanecer em Guarulhos. Né? Elas querem muito ir para São Paulo, para outros lugares. E para o Canadá. Ou para outro mesmo? país, exatamente. Então, assim, quando a gente fala de educação, como é que a gente dá o suporte para a educação através desses parceiros? É que, normalmente, essas pessoas que chegam na educação, a Cláudia citou bem, Nem sempre a fica. porta de entrada, porque as pessoas já estão instaladas no município de alguma forma, veio de refúgio, enfim, não passou pelos outros locais. Mas a gente também pode complementar isso através desses outros parceiros, mas quase sempre eles não passaram por nós, seja nas grades, no posto, mas são pessoas que, quando passam por nós, normalmente eles não querem se fixar no município, eles querem ir para Eles vão para o interior, eles vão, a maioria deles é acolhida por famílias evangélicas, outros por católicos, outras famílias que abrem as portas para acolhê-los, né? Então, a gente tem na segunda-feira, através da igreja presbiteriana, eu consegui o acolhimento de uma família grande. Foi uma festa para a igreja receber essas pessoas. Então, eu acho que o ponto que ela colocou, acho que a Cláudia vai falar agora, é essa dificuldade que nós temos de encaminhar a questão escolar, né? Por quê? Primeiro, a questão da língua, né? Até agora, 2 crianças falavam inglês, o resto era persa, etc. Então, eu não sei, eu não saberia dizer aquilo que eu falo, talvez um plano. Primeiro, qual é o plano da pessoa? O plano da pessoa não é ficar aqui.
Entendi. O plano da pessoa é ir para outro lugar. Então, assim, a gente tem que trabalhar em consonância com o plano Na daquele ser perspectiva humano do que já desejo passou por individual. tudo, Isso. entendeu? Perfeito. Então, talvez as pessoas não entendam muito o que a gente está falando, mas como a gente está vivendo isso no cotidiano dos últimos meses, né? A gente tem essa legitimidade de falar, Claro. né, Gislene? E queria até me desculpar com a Cláudia Imagina. pela nossa agonia de não ver as crianças na escola, pode ter certeza, viu? Certo. A importância disso que a Cláudia sinaliza da educação é bacana, porque a gente teve uma situação de uma família que conseguiu, através dos contatos que eles vão se falando, né? Às vezes vem no mesmo avô, sim. enfim, e ela conseguiu um lugar para ela se instalar através de uma organização religiosa. Ela iria para lá, só que ela se recusou porque alguém, nessa questão de tradução, acabou sinalizando que os filhos não iriam para a escola, não iriam ter retaguarda, e eles se recusam a ir para qualquer tipo de acolhimento. E a gente está tentando convencê-los a ir para o local para garantia, né, de higiene pessoal, de alimentação, enfim, porque são condições humanas. Tudo. Mas que eles terão direito, sim, independente do local onde Sim. eles estejam. E passando a bola para Cláudia, Sim. passando a bola para Cláudia agora já. Eu estou bem disciplinada hoje, estou esperando a Nós minha é que não vez. somos, né? Não, imagina. Mas olha, que esses isso. materiais essa é a ideia, são né? muito importantes e eles estão disponibilizados. E esse aqui é da Subsecretaria de Política para as Mulheres, né? E é da campanha E Eu Com Isso, a violência contra a mulher é crime, vamos combater isso juntos. E aqui tem 4 idiomas, tem português, inglês, espanhol e tem em francês também a versão digital. E eu vi muitas iniciativas dessa na Sim. Secretaria de Educação. Você fica à vontade para falar. Exato, eu queria retomar, porque na minha fala inicial eu trouxe a importância das atitudes de iniciativa da escola, do grupo da escola, de buscar, né, formas de acolher, de traduzir, enfim. Mas a gente sabe que não é somente de boa vontade, né? A gente precisa construir políticas públicas. Essas políticas públicas precisam dialogar com essas necessidades aí, e nós fizemos um levantamento junto às escolas e percebemos que a gente produziu um material que seria o primeiro material de apoio, né, assim, para essa família que chega. Então, a gente também vai produzir cartazes, não ficou pronto ainda, tá, gente? Uma questão de gráfica, vocês entendem, né? Mas, enfim. Está em vias dele. Está em vias, mas já está tudo prontinho, foi feito com a participação dos assistentes de gestão das escolas. A gente levantou aí quais são as necessidades, o que normalmente eles precisam orientar essas famílias, que é o primeiro atendimento. E então, assim, a gente também quis trazer essa ideia de que realmente eles são bem-vindos. Então, nós vamos produzir cartazes, também com traduzido aí para o inglês, para o francês, espanhol, crioulo e árabe, dando boas-vindas. Você aqui é bem-vindo, né? Esse outro documento, que é um documento de apoio, também traduzido aí para um primeiro diálogo, né? Para as famílias que procuram a escola, para informações, e chegando a efetivar ou não a matrícula. Então, esse material de apoio. Também a gente entende que os avisos que vão para a comunidade, hoje, né, então tem um portal da Secretaria de Educação, os avisos, os comunicados, enfim, precisam estar traduzidos. Então, essa é a ideia também. A gente não conseguiu avançar ainda para o francês, crioulo e árabe, mas essa é a ideia. Na verdade, a gente tem como perspectiva criar dentro do portal da Secretaria de Educação um espaço que tanto os educadores, a rede, busquem informações e orientações, como também um espaço para a população migrante. Porque existem muitas dúvidas, né? Então, assim, em relação a questão até de como funciona o processo educacional dentro do Brasil, né? É muito diferente, as experiências, mesmo que as famílias tenham aí, busquem a escola, a gente tem que romper essa visão de que eles precisam se adaptar, correr atrás, tentar entender, né? A gente tem que oferecer essas orientações, e a ideia é a gente construir dentro do portal esse espaço que a população também pode acessar para entender até questões, né, o horário de funcionamento das escolas, educação infantil, qual que é o ensino obrigatório, dias letivos, sabe, essas questões todas que é importante também que eles conheçam, além de todos os recursos. A gente
nesse folheto que a gente também vai produzir para ser entregue às famílias que buscarem as escolas, com os serviços que elas podem recorrer, os principais serviços do município, as políticas públicas referências, para que eles possam buscar. E assim, essa é uma das questões, né? Acho que é importante, eu tinha falado da questão da formação, e a gente também percebe que, apesar, tendo ou não retaguarda, né? Na verdade, essas famílias, elas estarão lá. Né? Vocês falaram, nem todas vão acessar, vão necessitar de todos os serviços aí de retaguarda do município, porque já tem as suas redes de apoio, enfim. Já na escola, elas estarão lá, né? Com a retaguarda sempre é melhor, porque aí a questão de vulnerabilidade você tem um pouco mais de tranquilidade em relação a isso. Mas as questões, né, do processo de aprendizagem, da questão da língua e das diferenças culturais, elas estão lá vivas, né? Precisam ser bem acolhidas. Sim, né? Então a gente precisa trabalhar e a gente já construiu aí, produziu materiais de subsídio teórico e metodológico para as escolas. Vamos construir um guia de orientação básico para que as escolas tenham aí noções também de situações, trazer situações de cotidiano mesmo para ver como eu devo agir em tal situação, né? E a gente está lidando com duas questões que já são bastante complexas, que é a questão da violência contra a mulher e a questão do imigrante, né? Então, a gente vem buscando trabalhar isso também na escola, quanto ao papel da escola em oferecer apoio às mulheres que são vítimas de violência para que elas consigam buscar apoio nos atendimentos, enfim. E a barreira da linguagem, ela é grande, óbvio, né? Mas o que a gente percebe? Com a criança, isso é até um pouco mais tranquilo, né? A criança, na interação, e obviamente o professor vai buscando recursos, né? Para poder a criança acessar, tem possibilidades, a escola tem possibilidades. Mas o que a gente tem percebido que é um tanto mais difícil, e eu queria até trazer aqui para a gente discutir aqui coletivamente, quem sabe a gente sair daqui com um pouco mais de possibilidades, que é a questão da mulher, né? Porque assim, da mãe. A gente tem percebido, isso é até um relato das escolas, que a mãe, ela pouco aparece. Normalmente as tratativas, as reuniões reuniões, né, junto à escola, enfim, é o pai que vai. Interessante. Normalmente, a gente tem aí algumas hipóteses. Que não é comum no Brasil. Não é Exato. Que a grande maioria A gente ficaria feliz se a gente entendesse que isso é um movimento de que esse homem está trazendo para si, né, esse papel que até então, né, fica muito restrito ao papel da mulher, que ele está se apropriando, está participando da vida dos filhos, ótimo. Se for por esse viés, está perfeito. Perfeito. A questão que a gente tem dúvida é se realmente está somente nessa ótica, nessa perspectiva, né? Porque há também, junto com isso, relatos de mulheres que já estão, por exemplo, há 6 anos no Brasil e que não falam uma palavra sequer em português. Porque ficam sob custódia desses homens, Exato. praticamente em cárcere privado. Exato. Os homens que tomam a frente, que vão, que negociam, que vão para o mundo do trabalho, que vão fazer todas essas contatos com a escola e com outros espaços, né? Então, a gente já teve relato numa creche de uma criança que estava recorrente com problemas de saúde e aí dizendo para a mãe, né, tentando aí buscar alternativas para essa mãe entender que precisava levar. Aí ela volta, depois de um tempo, essa criança novamente com esse quadro, informa que ela tinha levado, mas o que aconteceu? Ela não entendeu nada que o médico falou, né? Então, ela não sabia como agir. O marido estava trabalhando, então ela não conseguia se comunicar. Esse é um exemplo, entre outros, né, em que a gente percebe que a mulher acaba não acessando as possibilidades aí de aprender a nossa língua e também participar de outros processos, enfim, né? Não só na escola, né? A gente tem educação de jovens e adultos e o número maior também é de
de homens e não de Eu mulheres. queria fazer uma pergunta, se possível. Claro, Nesse caso específico da mulher invisível, né? sim. Qual é a nacionalidade que mais você tem casos como esse? Bem, a gente, em termos de alunos matriculados na rede, a gente tem um total de 938 atualmente, com predomínio da nacionalidade boliviana, né? Seguidos por venezuelanos, paraguaios e haitianos, que já foi um número maior e que agora a gente percebe que teve uma diminuição. Isso a gente está falando das crianças, alunos matriculados de outra nacionalidade. A gente também considera que os filhos de imigrantes, né, embora nascidos aqui, eles também vão passar pelas mesmas questões, né? E então a gente também considera, eu não tenho o número aqui dessas, mas a gente também olha com a mesma lógica. Então, uma coisa que nós fizemos em relação à invisibilidade dessas mulheres do ponto de vista da saúde, dos exames, do exame Papa Nicolau, etc., foi trabalhar com os agentes de saúde, no sentido desses agentes de saúde visitarem essas pessoas que são invisíveis e entender o que está acontecendo, ofertar os exames, falar da necessidade, etc. Porque realmente, se essa pessoa tiver uma confecção de porta fechada, ela está em cárcere privado, sim. Exatamente. E ela está tendo a obrigação de fazer 16 horas por dia de trabalhos de costura, né? Ou então fazer 10 cortinas, ou então, se ela não atingir a meta de 1.000 peças, o filho dela vai tomar menos água, ela vai ter menos comida. Então, é muito interessante que haja uma interlocução da saúde com a educação, no sentido de tentar chegar a essas pessoas invisíveis, né? A gente sabe que brasileiras vítimas de violência doméstica ficam em cárcere privado, Sim. né? E a obrigação de todos é de denunciar. E a gente sempre fala do Disque 180, que você não precisa se identificar, mas dizer que em tal endereço pode ter uma mulher em cárcere privado que não comparece no posto de saúde, não comparece nas reuniões da escola, alguma coisa está acontecendo. Então, se houver essa responsabilidade, uma questão de cidadania de todos, de denunciar essa invisibilidade da mulher, eu acho que a gente consegue entender muitas violações de direitos que estão acontecendo. Sim. E eu quero dizer, só para encerrar, que das crianças, filhos de imigrantes, que a Casa Abrigo atendeu, com exceção uma exceção outra, todas foram inseridas na rede municipal de ensino, todas foram acolhidas, todas conseguiram acompanhar a escola, tá? Inclusive o filho da nigeriana. Então, eu só tenho que parabenizar o respeito e a forma como os professores têm agido em relação ao acolhimento das crianças migrantes, viu? Que bom. É Fico uma boa muito notícia. feliz também, gente. O tempo está aqui se esgotando, eu preciso agradecer, vou passar aí 30 segundinhos para cada um fazer as suas considerações finais, e que sorte a minha de estar ao lado de mulheres tão competentes, inteligentes, as quais eu aprendo muito. E dizer que já na semana que vem a gente vai ter as próximas edições do podcast Mulher Cidadã do Mundo. Nós vamos receber a Marifer Vargas, que é migrante venezuelana, a Rejane Costa, da Subsecretaria da Igualdade Racial, também uma psicóloga de Angola, a Maria Fernanda, a Claudine Shindani, que é jornalista migrante refugiada do Congo, e outras convidadas também, vocês não podem perder, fiquem à vontade. Com a palavra. Bom, enquanto política de assistência social, a gente fica muito feliz porque a gente não trabalha sozinho, né? A gente articula com as outras áreas. A Cláudia sinalizou aí uma questão da mulher, né? Não conseguir se comunicar com o outro.
ou do outro poder se comunicar com ela. A comunicação é essa, né? Da gente querer dizer uma coisa e a gente não espera que o outro entenda, compreenda o que a gente está dizendo, e muitas vezes isso não se concretiza. Mas também tem uma questão cultural que pode ser essa situação do marido. Tem muitas culturas que o marido é muito patriarcal e o homem que dá realmente a última voz. A Dalila sinalizou a questão da alimentação. A Cláudia aí, pode ser sim essa questão, né, do marido ter que dar essa última palavra. Daí exemplo, o marido ir nas reuniões, que pode ter um outro viés também, mas enfim, enquanto política da assistência a gente fica hiper feliz de ver que as outras áreas também participam e colaboram com isso, e a gente fica à disposição, seja através do posto, seja através dos CRAS, dos territórios, dos CREAS nas situações de violência, né? A gente fica aí à disposição e agradece a oportunidade de poder contribuir um pouquinho e compartilhar desse conhecimento de vocês. Muito obrigada. Estamos juntos. Por favor, doutora. Não, agradecer realmente Migas Cidades, né? Vocês têm feito um trabalho magnífico agora com o comitê municipal, né? Que já foi lançado, e espero que ele siga em frente. Isso Exatamente. É muito importante. Bem lembrado. Reúne todas as instituições. Vamos falar de política municipal de acolhimento a migrantes, de garantia de direitos, né? Mas a mensagem que eu deixo é de que nós somos cidadãos do mundo, né? Cidadãos e cidadãs, e que a gente tem que combater bravamente a xenofobia, a intolerância, e procurar acolher essas pessoas, procurar compreender a cultura dessas pessoas, né? E lembrar que, enquanto cidadão e cidadã do mundo, todos nós, de ONG ou não, cumprimos um papel nessa sociedade. Ela pode ser melhor ou pior, dependendo das nossas atitudes. Então, o que a gente espera é que haja interlocução, intersetorialidade, para que a gente possa realmente dar o atendimento que a cidade precisa às pessoas migrantes que procuram uma ajuda humanitária. É esse o recado que eu deixo para todos nós. Muito obrigada. Gratidão, doutora. Cláudia, com você a palavra. Bem, eu estou terminando aqui, finalizando, dizendo que queria mais, né? Porque acho que o espaço... É um tema que rende muito. Esses espaços de debate como esse, eles são fundamentais, né? Traz aí essa questão da interseccionalidade, né? Que é a questão de gênero, de mulheres, imigrantes, que são temas extremamente desafiadores para política pública, nacional, estadual, municipal, enfim. E a gente começa a perceber isso mesmo, a gente precisa caminhar juntos, né? Sempre. A ideia de que a gente tem que disseminar, é que migrar é um direito humano, né? E que, portanto, as pessoas têm o direito de reconstruir suas vidas com dignidade. Perfeito. Então, cabe a nós, né, tanto a sociedade civil, aqui na pessoa da doutora Dalila, que não mede esforços para isso, né? Uma pessoa, uma referência dentro do município, em que a gente se espelha, e dentro da política pública a gente não pode medir esforços para construir políticas que de fato garantam o acesso, né, essas pessoas aos serviços, aos direitos, e cada vez mais romper com essa visão, né, de que a gente tem um pouco essa visão, né? O Brasil é um país acolhedor, mas quando a gente começa a olhar mais de perto, a gente percebe que não é bem assim. Então, o desafio, de fato, não é pequeno. E eu tenho certeza que a educação tem um papel primordial nesse processo. E quero agradecer, parabenizar a Subsecretaria de Política para as Mulheres por essa iniciativa. Estamos juntos lá no Migra Cidades, que é uma proposta aí bastante organizada e sistematizada de nos provocar a construir essas políticas, né, que são essenciais. É isso, gente. Um abraço a todos e todas. Juntos. E você que está nos acompanhando até agora, o nosso total respeito. Você faz parte desse elo, desse pacto social pelos direitos humanos, né, contra as violências, qualquer tipo de discriminação e preconceito. Eu faço aqui uma menção super especial a todos que colaboraram para que essa edição do podcast Mulher Cidadã do Mundo fosse ao ar, porque, como todo bom profissional sabe, ninguém faz nada sozinho. Então é uma grande equipe: Secretaria de Governo, Secretaria de Educação, Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e as subsecretarias de Igualdade Racial, Política para as Mulheres e principalmente a Subsecretaria de Comunicação. Também um agradecimento às coordenadoras do CEL Parque São Miguel
e aos secretários, diretores, toda a equipe de servidores e a equipe, né, equipe de produção que está aqui também nos auxiliando esse tempo todo, no pré, durante e no pós. Muito obrigado. A gente volta na semana que vem com mais debates sobre direitos humanos. Um grande abraço. Valeu.